Bom dia, meus queridos e queridas do 7º ano. Tudo bem por aí? Que pena, né? Estamos vivendo separados nesse momento. Mas isso é muito importante agora, não podemos fazer nada. Mas podemos fazer uma coisa, ficarmos unidos de coração, participarmos juntos aqui, nos envolvermos com os conteúdos, continuar as nossas aulas, olha que maravilha, sem se arriscar, sem sair de casa, né? E eu, para matar a saudade, vou fazer uma homenagem a vocês. Meu broto me avisou que ia estudar, ai, 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 ai. E ao cinema eu fui me distrair, ai, 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 ai. Mas agora eu não tenho muito tempo para ficar cantando aqui, né? Apesar de ser essa voz linda, maravilhosa, eu preciso continuar com vocês o nosso conteúdo. Então, abra a sua apostila, eu daqui, você daí, vamos trabalhar juntos? Olha, pegue a apostila de português na página 55, por favor. E agora, nós vamos ler um trecho aí, tá? Que tá aí no item 3, olha. Leia um trecho de Emília no País da Gramática sobre a visita ao bairro da ortografia descrita como uma dama grega. Passeio ortográfico. No bairro da ortografia, os meninos encontraram uma dama de origem grega, que tomava conta de tudo. Bom dia, minha senhora, disse Quindim, fazendo uma saudação de cabeça muito desajeitada. Trago aqui, sobre o meu lombo, 2 meninos e uma boneca, que desejam conhecer a vida deste bairro. Às ordens, exclamou a grega. Desçam e venham ver como lido com as letras na formação escrita das palavras. Os meninos desceram pela escadinha de corda e rodearam-na. Emília, lambetissimamente, tomou-lhe a bênção. Deus te abençoe, bonequinha, disse a ortografia sorrindo. Por onde começar? Narizinho teve a ideia de inquirir por que motivo ela se chamava ortografia. Meu nome é grego e formado de 2 palavras gregas, ortos e grafia. Ortos quer dizer correta e grafia quer dizer escrita. Sou, portanto, a escrita correta, ou a que ensina a escrever corretamente. Pois a senhora precisa trabalhar muito, disse Emília, porque a maior parte das gentes ainda não sabe escrever na regra. Eu mesma, que sou marquesa, erro às vezes. Marquesa? Repetiu a ortografia admirada. Marquesa de quê? Marquesa de Rabicó, para servir minha senhora, respondeu Emília, de mãos na cintura e queixo erguido. Narizinho confirmou o título da boneca e narrou várias passagens da sua vidinha, inclusive o casamento e o divórcio com o Marquês de Rabicó. A ortografia espantou-se grandemente de tais prodígios. Em seguida, falou da sua vida ali. Antigamente, o sistema de escrever as palavras era o sistema etimológico, o qual mandava escrevê-las de acordo com a origem. E isso trazia muitas complicações e dificuldades. Por esse sistema, a palavra cisma, por exemplo, escrevia-se cisma, com uma letra inútil, mas justificada pela origem. A palavra tísica escrevia-se tísica, com 3 letras inúteis, sempre por causa da origem. Ditongo escrevia-se diptongo, de modo que havia uma enorme trabalheira entre os homens para decorar a forma das palavras. E trabalheira inútil, porque ninguém ganhava coisa nenhuma com isso. Só os tipógrafos, lembrou o Narizinho. Esses engordavam. Sim, só os tipógrafos, confirmou a ortografia. Todos os mais perdiam tempo e fósforo cerebral. Em consequência disso, ergueu-se um movimento para mudar, para acabar com a ortografia etimológica e pôr em lugar dela outra, mais fonética, isto é, que só conservasse nas palavras as letras que se pronunciam. Esse movimento venceu afinal e acabou sendo sancionado por um decreto do governo, depois de muito estudado pela Academia Brasileira de Letras.
Quer dizer que agora ninguém mais erra? Disse Pedrinho. Está muito enganado, meu filho. Há regras que têm de ser seguidas, e os que se afastarem dessas regras erram. Mas tudo se torna muito mais simples e lógico. Eu gostei da mudança, confesso, mas a minha amiga, a velha ortografia etimológica, está furiosíssima. Não se conforma com a simplificação das palavras. A dama grega levou os meninos para sua casa, onde havia uma bela coleção de letras e sinais gráficos. As letras vocês já conhecem, disse ela, são as do alfabeto. Deste lado tenho as maiúsculas e daquele lado as minúsculas. Aqui nesta gaveta guardo os acentos e outros sinais. Virando a página, quando é que a senhora emprega as maiúsculas? Indagou Pedrinho. Ponho em maiúsculo todas as primeiras letras das palavras que abrem os períodos e também escrevo em maiúsculo a primeira letra de todos os nomes próprios. Só? Perguntou o Narizinho. Não, uso maiúsculas também nos títulos como Vossa Senhoria, Senhor Doutor, etc. E nos epítetos ou alcunhas dos homens célebres, como Napoleão o Grande, Guilherme o Taciturno, o Tiradentes, etc. Uso-as nas palavras que designam divindade, como o Eterno, o Todo-Poderoso. Uso-as em certos nomes abstratos, quando aparecem sob forma de pessoas, como nesta frase. O monstro vinha escoltado pela ira, pela traição e pelo ciúme. Uso-as para os pontos cardeais, quando designam regiões, como nestas frases. Os povos do Oriente, os mares do Sul, mas digo sem maiúscula, o Oriente da China, porque aqui Oriente significa apenas uma direção geográfica. Pela mesma razão, também digo o norte do Brasil. E os tais acentos? Perguntou o menino. Acentos, lido com dois, o agudo e o circunflexo. Então, esse texto é de Monteiro Lobato, em Emília, no País da Gramática, tá bom? Aí, queridos, nós vamos agora, eu vou explicar as atividades e vocês vão realizar. E depois, num próximo momento, eu vou gravar outro vídeo com as correções. E no meu plantão, a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Então, olha, atividade 3.1 pergunta assim: por que Monteiro Lobato caracterizou a ortografia como uma dama grega? O que quer dizer ortografia? Então, queridos, lá no início do texto, se você retornar lá, você vai ver que o texto está explicando por que ela foi considerada uma dama grega. E depois tem também o significado dessa palavra, como ela foi formada e o que ela significa, tá bom? Vocês vão responder aí para mim. Depois, na questão 3.2, pergunta assim: por que no texto substantivos simples como ortografia, acentos e cisma são grafados com letra inicial maiúscula? Por que será, hein? Por que esses substantivos aí, eles estão grafados com letra maiúscula? Qual é o papel deles no texto? Pense sobre isso, tá? Aí, na questão 3.3, diz assim, ó: na redação dos períodos seguintes, não foram usadas letras maiúsculas. Reescreva-os usando maiúsculas de acordo com as regras enunciadas no texto de Monteiro Lobato, porque tem lá uma explicação, né, de quando que se usa a letra maiúscula. Então, de acordo com aquela explicação do texto, portanto, você tem que voltar no texto, você vai reescrever esse período. Na letra A tá escrito: queria muito conhecer o sul dos Estados Unidos. Você vai voltar lá na explicação de quando se deve usar letra maiúscula e você vai reescrever essa frase aplicando a regra, tá bom? Depois, na letra B, diz assim: afirma-se que Rui Barbosa, o Águia de Aia, foi notável orador. Mesma coisa, você vai voltar lá no texto, saber quando que se usa a letra maiúscula e vai reescrever o período.
Letra C. Nos países do Ocidente vivem muitos imigrantes do Oriente. É a mesma coisa, você vai reescrever colocando letra maiúscula onde é necessário. E assim por diante até acabar esse exercício, tá? Agora, virando a página, vamos para a página 57, então, tá? Tem um quadrinho aí escrito A Ortografia no Tempo. E a Pro vai ler com vocês e explicar. Os primeiros documentos escritos em português são do século XII. Desde esse início até o século XVI, os copistas, profissionais que, antes da invenção da imprensa, copiavam os manuscritos, procuravam escrever baseando-se na pronúncia. Por essa razão, esse período foi denominado fonético. Fonético vem de fonema, gente, que significa som, tá? Então, o nosso alfabeto é formado a partir do som, tá? A partir do século XVI, como o latim e a cultura grega voltaram a ser muito valorizados, devido ao movimento denominado Renascimento, a ortografia do português passou a respeitar as letras originárias das palavras, isto é, sua origem etimológica. Esse período foi denominado de pseudo-etimológico. Pseudo significa falso, pois nem sempre era possível determinar a verdadeira origem das palavras. Então, eles tentavam escrever essa origem etimológica da palavra, é de onde ela se originou. Então, usava termos gregos, termos latinos, né? E assim por diante. Observe o cartaz da Semana de Arte Moderna de 1922. Que diferenças você identifica entre a ortografia da época e a atual? Então, olha lá. Teatro Municipal. Teatro escrito com H, não é? Amanhã, olha como é escrito amanhã, com N no final. 17 de fevereiro, terceiro e último grande festival da Semana de Arte Moderna, com o concurso de Vila Lobos, no saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. Olha a palavra escultura como tá escrita, com um P mudo, né? Preços, e aí tem o preço e embaixo bilhetes à venda no Teatro Municipal. Esse à venda que hoje usamos crase, olha como que tá. Você deve ter observado que se escrevia teatro com TH. Isso porque TH, assim como PH de filosofia, CH de química, RH de reumatismo e cisne, Y de cisne, representava fonemas gregos. Também deve ter notado a palavra escultura. O P é uma consoante muda, que só aparecia devido à origem da palavra. A ortografia baseada na etimologia, que é a origem das palavras, era complicada. Por essa razão, buscou-se simplificá-la. A partir de então, foram realizadas várias reformas e acordos ortográficos, na tentativa não só de tornar mais simples nosso sistema ortográfico, como de unificar as normas adotadas no Brasil e em Portugal. O último acordo ortográfico foi assinado em 1990 por Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, com o objetivo de unificar a grafia do português nesses países. Isso não significa que nesses países, a partir do novo acordo, o português falado e escrito será igual. Cada local conservará sua pronúncia característica. Continuará usando determinadas expressões que não são usuais em outros. E construirá as frases de uma determinada maneira, pois a língua é moldada pelos seus falantes. Não muda por meio de leis. A partir do novo acordo, apenas as palavras estão sendo grafadas seguindo as mesmas regras. Então, para facilitar a comunicação, né, entre esses países. Hoje, nosso sistema ortográfico é misto. É fonético ou fonológico, porque muitas palavras são escritas da forma como se pronunciam, como teatro e filosofia. Também é etimológico, porque determinadas palavras são grafadas observando-se sua origem. Por exemplo, a palavra hoje é grafada com H porque se origina do latim odie. Excursão é grafada com X e S porque vem do latim excursione, tá? Então, assim, ó, o nosso alfabeto, apesar de ser fonético, a gente o usa para escrever palavras, só que também escrevemos de acordo com a etimologia.
por causa desses exemplos aí que a Pro acabou de falar, o hoje, o excursão, tá? Como saber quando usar J ou G, H inicial, X ou CH? Nesses casos, como não conhecemos a origem de todas as palavras, nem os estudiosos da língua conseguiram descobrir de onde vêm todos os vocábulos, aprendemos a grafia lendo bons textos e consultando o dicionário. Com o tempo, a escrita correta das palavras se torna automatizada. Então, muitas vezes nós temos dúvidas em como escrever uma palavra ou outra. Ah, em Pro, não sei se é com X, se é com CH, se é G ou J. Isso, amores, nós podemos consultar nos dicionários. Isso, quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, porque vai gravando, inconscientemente vai gravando essas palavras na sua mente, tá? No seu cérebro. Então, você consegue aprender muito mais quando lê mais, tá? Essa tarefa tarefa 12, tá? Que fala sobre a origem das palavras, vocês vão fazer para mim. E no próximo vídeo eu vou mandar corrigindo todos os exercícios, tá bom? Agora, queridos, no item número 4 da página 58, tá aparecendo assim para você, ó. Para escrever corretamente, é necessário saber quando se coloca o acento gráfico nas palavras. Se você descobrir a lógica do uso dos acentos, não terá de decorar tantas regras. Para essa descoberta, irá realizar uma sequência de atividades. Antes de tudo, para aprender o uso dos acentos, é preciso saber separar as sílabas das palavras. Se você não se lembra de alguma regra de separação silábica, consulte o quadro seguinte. Então, isso daqui é algo elementar, é algo simples, simples de tudo, que são as regras para que nós possamos separar as sílabas. Como é que eu separo? Então, eu já sei aí, por exemplo, ó, não se separam CH, LH, NH, GU, QU dos dígrafos, né? Exemplos: achar, palha, vizinho, foguete, aquele. Depois, eu não separo também 2 ou 3 vogais pronunciadas juntas, que são o caso dos ditongos e tritongos. Exemplos: causa, sério, averiguou, Uruguai, tá? Eu não separo essas vogais. Depois, consoante mais L ou consoante mais R, como o caso de claro, refletir, África, engraçado. E separam-se, aí tem o caso das que eu separo. Então, o caso do hiato, eu posso separar, né? Palavras escritas com 2 R's, 2 S's, SC, SC cedilha, XC, esses eu posso separar. E consoante interna que não vem seguida de vogal. Exemplos: submeter, recepção, né? P mudo, B mudo, etc. E depois, no final da linha, como é que a gente faz para separar? Então, tem aí as dicas para você. Agora, atividade 4.1, se você tiver dúvida no quadro, tá? Pode me perguntar. No 4.1 tá escrito assim, ó. Na tirinha seguinte, 7 palavras estão incompletas. Uma no muro e 6 no balão. Em algumas dessas palavras, falta uma sílaba. Em outras, faltam letras para completar a sílaba. Complete as palavras e indique aquelas em que faltava uma sílaba. Então, você tem a tirinha aí, olha lá, ó. Chega de sensu, tá faltando aí uma coisa. Ou acabou a pichar, ou não pô. Então, vocês vão tentar ler essa tirinha e preenchê-la com o que está faltando, tá bom? Lembrando, falta uma sílaba lá em cima, no muro, e o resto vai estar faltando aí no balãozinho de baixo, tá? A próxima questão, que é a 4.2, pergunta assim: por que para falar de censura, o autor da tira usou palavras incompletas? Ou seja, qual a relação entre palavras incompletas e censura? Então, quero que você pesquise aí para mim o que é censura e responda a essa questão. Se você tiver alguma dificuldade, pergunte, tá? Por último, você tem aí na 4.3 uma atividade que tá lá na outra página, tá na página 60. Umas palavras que é para você separar
separar em sílabas, tá? Separar, dividir as sílabas. E depois classificá-las. Então, dependendo do número de sílabas, a palavra vai ser classificada como monossílabo, né? Formada de uma só, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Então, você vai dar uma olhada nesse quadrinho aí pra mim e vai responder vai responder nas linhas na outra página, página 60. A primeira palavra, por exemplo, ó, eles deram lá uma frase e a primeira palavra que colocaram para você separar é bom. Essa eu vou fazer com vocês. Tem jeito de separar? Bom? Não tem, tem só uma sílaba. Então, você vai colocar monossílabo, tá? Pra mim. E assim por diante, tá bom? Amores, eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo eu gravo as correções pra vocês. Quero que vocês façam a tarefa número 14 pra mim, por favor, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima! Queridos, desculpem, eu falei tarefa 14 corrigindo. Não é tarefa 14, não, é tarefa 12. Páginas 123 e 124, tá? A tarefa 12 pede para você ler esse texto aí e depois para você ligar, fazer a correspondência entre as palavras que eles dão lá e a origem e significado delas, tá bom? Bem fácil, se houver alguma dúvida, podem perguntar. Beijocas, agora sim, beijocas, tchau, tchau!